Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou falar aqui com vocês agora de um breve resumo da fala da Marina Silva lá no canal My News, e ela falou também de Ciro Gomes, João Santana. Eu vou tentar dar uma resumida, mostrar a parte que ela fala do Ciro, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva no canal, isso é extremamente importante para nós, assim como deixar like, dislike, ativar sininho, comentar, compartilhar. Isso fortalece aqui esse nosso espaço e faz com que ele chegue cada vez mais longe. Bom, pessoal, Marina ressaltou alguns pontos importantes. Por exemplo, ela disse que a tarefa deste ano, dessas eleições, não é apenas derrotar Bolsonaro. Assim como ela considera um erro de muitos que em 2018 foram para as urnas só com a tarefa de derrotar o PT. Enfim, ela deixou isso claro e explicou ali alguns pontos importantes. Disse também que esse modelo de governança política está, de certa forma, fracassado. Então precisamos debater isso. Lembrou que a corrupção do PT foi sistêmica e institucional, mas ressaltou que o Moro fez militância judicial, não obedecendo corretamente os processos. E o fato de que alguns deles tenham sido anulados não significa que não houve corrupção. Inclusive, ela foi dizer que no governo Bolsonaro também tem sim corrupção. E ela lembrou de um detalhe importante, que é o tal do orçamento secreto. Isso aqui ainda vai dar muito o que falar daqui a um tempo. Fiquem só vendo, que aí vão dizer assim, bem que fulano ou Beltrano avisou, né, que tinha sim problema com esse tal do orçamento secreto, emenda de relator. E ela disse também lá ser contra a reeleição, mas com um mandato único de 5 anos, uma proposta que particularmente acho também bastante interessante. E ela foi indagada várias vezes sobre Ciro Gomes, e eu separei um trecho aqui que eu achei ele interessante, e vou deixar um link para quem quiser acompanhar só esse trecho nas redes sociais, mas ele está no minuto 25 e 40 do vídeo na íntegra, que eu também vou deixar o link aqui para vocês. Vejam só. E a figura, então, do João Santana, a senhora conseguiria afirmar que não é um impeditivo para a senhora avançar nessas conversas com o Ciro? Aqui só explicando para quem não está por dentro do porquê que ela está perguntando sobre o João Santana, é porque o João foi o marqueteiro do PT na campanha de 2014, que elegeu a Dilma, e naquela campanha a Marina Silva sofreu demais. Só que tem um detalhe importante, tudo bem que ali você tinha o PT pagando, então o PT contratava o serviço do João Santana. O João Santana depois se afastou do PT, enfim, por todos os problemas que teve ali envolvendo o Caixa 2, aí ele pagou a pena, devolveu o dinheiro. O Moro absolveu o João Santana da acusação de corrupção que existia sobre ele. Então, enfim, o João Santana, com os seus problemas na justiça resolvidos, ele volta para fazer aquilo que ele sabe. E detalhe, ele é um gênio nessa questão do marketing político. Só que detalhe importante que o Léo Menezes, que criou um canal no YouTube recentemente, eu vou deixar o link de um vídeo que ele fez essa semana, muito bom por sinal, vale a pena acompanhar o trabalho dele lá. Ele chamou atenção para um ponto que é o seguinte: o João Santana se desligou do PT já há muito tempo, só que tem alguns sites vinculados ao PT, enfim, de uma forma um pouco estranha, que se apresentam inclusive como jornalismo independente, que eles continuam trabalhando dia e noite para destruir a reputação daqueles que ameaçam, enfim, a hegemonia do Lula nesse campo progressista. Porque se o problema fosse só o João Santana, a partir do desligamento dele, enfim, nós teríamos então um PT preocupado só em construir um projeto para o Brasil, o que não acontece. Estes sites e algumas figuras vinculadas ao PT, repito, trabalham para destruir a imagem daqueles que tentam se colocar como alternativa ao Lula, enfim, para o Brasil, não só no campo progressista, porque é muito pobre você limitar alguém à alternativa do campo, esse ou o campo aquele. Enfim, mas vamos acompanhar aqui qual é a resposta dela. Discutir propostas não tem impeditivo. Quando as pessoas com transparência, de forma direta, se dispõem a conversar sobre uma agenda nesse campo democrático, há, sim, toda a disposição para governar. Mas vamos discutir propostas, ideias. E, obviamente, que ao discutir projeto de país, a gente vai discutir também a melhor forma de viabilizar. Porque não basta chegar ao poder. É preciso que se chegue com uma agenda e com um acordo político legitimado na sociedade brasileira. Um modus operandi que seja legitimado pela sociedade brasileira. Porque o modus operandi que temos hoje, do presidencialismo de coalizão,
virou o presidencialismo do Centrão. E isso é muito ruim para o Brasil. Não dá mais para ter governos que vão ficar refém desses grupos de interesse. Aqui eu faço uma pausa porque é o seguinte, existe hoje quase que um consenso que une bolsonaristas e lulistas, ou lulopetistas, que dizem assim, não, é porque não tem jeito de governar sem o Centrão. Olha, depende, governar você pode governar com todos. Agora, o que o PT fez, que é o que o Bolsonaro está fazendo, que é o que, enfim, o Temer fez, é levar o Centrão para dentro, enfim, da estrutura de governo para fins escusos, não para fins apenas de você conseguir aprovar uma reforma e, enfim, dar um espaço para que aquele partido ocupe ali o governo, dê a sua contribuição. Isso acontece em praticamente todas as democracias, para não dizer em todas as democracias. Só que como Lula e Bolsonaro se renderam, enfim, e levaram essa corrupção sim para dentro do governo, o que acontece? Aí eles acham que não tem outra forma de governar. E o Ciro tem insistido que o único presidente, né, de uns tempos para cá, que conseguiu governar sem essa fórmula perversa foi quem? Itamar Franco. Né, e que talvez seja o único que a gente olha para trás hoje e sinta algum orgulho e não tem que ficar passando pano para a corrupção. Ah, mas e Fernando Henrique? Bom, Fernando Henrique conseguiu a reeleição, isso é público, comprando parlamentares. Então, isso fracassou o Fernando Henrique, o PSDB, o Lula, a Dilma, o Temer. O Bolsonaro agora está aprovado, não funciona, não dá certo. E a Marina fez questão de tocar nesse ponto aqui. E essa fala da Marina acalmou bastante a militância do Ciro, que gostaria de vê-la próxima do candidato do PDT, mas que tinha um receio de que por conta da presença do João, isso poderia afastá-la, enfim, e ela às vezes tomar outros caminhos. Baseado nessa fala dela e também em outras, eu percebo que tanto ela, assim como a Heloísa Helena, que é porta-voz da rede, que é um cargo como se fosse presidente da rede, elas defendem que a rede esteja com Ciro Gomes. Já existe uma outra ala dentro do partido, mas esse debate está sendo feito lá internamente, defende que o partido caminhe mais junto do Lula. E isso, por exemplo, fica claro quando a gente percebe o noticiário aí nas falas do Randolph Rodrigues. Randolph Rodrigues, que particularmente me surpreendeu, porque ele esteve na Ciro Games tem pouco tempo e disse para o Ciro que o Ciro é a liderança que o Brasil precisa. Mas de uns tempos para cá tem demonstrado que caiu nessa narrativa, e aqui não quero avaliar se envolve a questão do Amapá ou não, mas caiu na narrativa de que é necessário uma união e tal, que não sabemos o perigo que representa Bolsonaro e tudo mais. E a Marina Silva disse que derrotar Bolsonaro não é a única tarefa que nós temos neste ano. Então, eu acho que a Marina e a Heloísa Helena estarão com Ciro Gomes, não sei em qual função, não sei com qual nível de proximidade, se estará como vice ou não. Até porque a questão de vice só vai ser definida lá na frente, o Ciro já deixou isso claro em falas mais recentes. Mas eu, particularmente, arriscaria dizer que ela, sim, Marina e Heloísa estarão com o Ciro. O Randolph ainda é uma incerteza, e mesmo que ele queira estar com o Lula, baseado na fala dela aqui, eu percebo que a discussão está sendo feita, como eu disse aqui, e se o caminho optado pela rede for ir para um lado ou para outro, acredito que a rede não vai impedir que filiados do partido optem por um caminho diferente. Então eu acredito que a solução lá na frente vai ser essa. Por exemplo, ir com o Ciro, mas não impedir que alguns quadros, enfim, façam campanha para o Lula. Isso pode acontecer não só com a rede, mas também com outros partidos. E voltando à questão da entrevista, ela disse que sim, tem conversado com o Ciro, mas que não tratou com ele sobre essa questão de vice, que o diálogo entre os dois é vinculado nessa questão de propostas, de ideias e de projeto, porque é nisso que ela acredita. Ela inclusive lembrou de quando ela decidiu ser vice do Eduardo Campos, de que isso se encaminhou nesse debate de propostas e não simplesmente de função e de cargo e nem de posição. Então vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer, tem muitos desdobramentos nos bastidores e em breve eu trago novidades agora sobre uma outra possível aproximação, por exemplo, Leila Barros, que é senadora do Distrito Federal pelo Cidadania e que saiu hoje matéria tratando de uma possível ida dela para o PDT e se for realmente, eu acredito que é um ganho interessante para o partido e também para a pré-candidatura de Ciro Gomes. Então é isso, meus amigos, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.